bom dia, bom dia! Um sábado abençoado para você e nós estamos de volta com o nosso programa Mulher Mais Mulheres. Ficamos aí de férias, como que foi a sua passagem de ano? Enfim, estamos nós aqui de volta para trazer muita informação aí para você mulher, para você maridão que acompanha, para você amiga, amigo que acompanha o programa Mulher Mais Mulheres. Porque, como eu sempre falo, todos os sábados tem gente linda em nosso programa. E hoje nós vamos falar de um assunto muito especial. Mas para isso eu quero que você convide aí 2, 3 pessoas e já compartilhe o link e vai chamando as pessoas para estar assistindo o programa juntamente conosco. Que eu vou convidar ela, a Cláudia Neves, ela que é enfermeira obstetriz, e um monte de informação aí para nós, para a mulher grávida. Olha, tá assim, ó, recheado de novidades o nosso programa. Sabe qual é o assunto de hoje? É informação e orientação para a gestante. E por isso que eu trouxe aqui a minha convidada, a Cláudia Neves, que vocês já conhecem. Ela que é madrinha do Instituto Mulher Mais Mulheres. Ela também que está aí com a sua clínica em Alphaville BMS Care, que eu sempre estou falando aqui no programa. Cláudia, bem-vinda ao nosso programa Mulher Mais Mulheres. E assim, é uma satisfação ter você no primeiro programa do ano de 2023. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom estar aqui com você, compartilhar um pouco sobre o que eu sei, levar esse conhecimento que eu tenho para várias mulheres, né, para você que está aí acompanhando a gente. Então, obrigada mesmo. Quando eu me sinto no meu propósito, isso alegra meu coração e realmente é só gratidão. Obrigada. Olha só, a Cláudia hoje veio aqui no programa especialmente para trazer informações de grande valia para vocês, para nós. Cláudia, a gente sempre fala sobre alguns assuntos voltados para mulheres em nosso programa. A gente está quase todos os dias juntas. Mas hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre a gestante, da importância de uma mulher gestante ter um acompanhamento com uma enfermeira obstetra. Aliás, eu vou tirar uma dúvida aqui, tá, gente? É enfermeira obstetra ou enfermeira obstetriz? Qual é a forma correta de falar com uma enfermeira, no seu nível, vai, falando assim. Obstetriz é um curso que existe só em um único lugar aqui, que é na USP. Então, são mulheres formadas nesse curso de obstetriz que faz acompanhamento gestacional também. Existem algumas diferenças aí na formação delas. E a obstetra, a enfermeira obstetra, é uma enfermeira que faz uma graduação de 4 anos, depois mais uma especialização. E você é o quê? No meu caso, o que acontece? Eu consegui juntar todo o conhecimento que eu tenho, porque após a minha graduação eu fiz 2 especializações que me tornaram também uma enfermeira obstetriz, sem necessariamente eu ter que fazer esse curso de obstetriz. Porque existe uma diferença entre um e o outro, mas o que se aprende como obstetriz, eu consegui aprender nas minhas especializações. Não sei se dá pra me entender. É um pouco confuso, mas acho que eu entendi, gente. Você entendeu? E no meu caso, eu sou enfermeira obstetra integrativa. Tá. Posso ser chamada de obstetriz por conta das minhas especializações, e que foram a enfermagem obstétrica e práticas integrativas complementares, né? Que são todos os cuidados que a gente visa o tratamento holístico dessa gestante, né? Tá. Me fala uma coisa, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Você já é da casa, as pessoas acreditam que já te conhecem, tá? Cláudia, me fala uma coisa. A gente sabe que o parto humanizado vem aí crescendo no mercado, né? E vem cada vez mais mulheres gestantes estão procurando. Mas também sabemos que muitas mulheres ainda não têm a informação em relação ao parto humanizado. O que ele proporciona a essa mulher? Quais são as vantagens que o parto humanizado oferece para essa gestante? E qual é a diferença entre a mulher gestante está procurando uma enfermeira como a Cláudia e a diferença de estar procurando um hospital, um posto de saúde, aquele pré-natal
tradicional aí que todas as mulheres, inclusive eu, tive, né, o meu pré-natal diferente, não foi um parto humanizado. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, dentro de tudo que a gente vai bater aqui um papo bem gostoso, sobre essas diferenças. Primeiro eu vou falar sobre como essa informação tem sido disseminada e qual o nível de informação que essas mulheres, que as mulheres que se planejam para gestar, para iniciar aí a construção de uma família. Atualmente eu tenho visto muitos profissionais, muitas profissionais, né, de enfermagem, da área da saúde, dizendo que faz esse atendimento humanizado, né, e divulgam o que é o atendimento humanizado. Mesmo sendo muitas pessoas, ainda é uma cota pequena de pessoas que trabalham assim, porque precisa ter um olhar diferenciado, precisa ter um cuidado diferenciado, que é o cuidado mais próximo com a gestante, né? Então, o papel da enfermeira obstetra não é fazer parto, o papel da enfermeira obstetra é estar ao lado, né? A própria palavra, obstare, estar ao lado. Então, o nosso papel é estar ao lado. A diferença do acompanhamento gestacional dentro do ambiente hospitalar e dentro de um ambiente particular, no caso a nossa BMS Care, né, dessa gestante, é justamente a forma com que ela é tratada. Dentro do hospital, ela se torna mais uma mulher que vai parir. E aqui a gente trata com individualidade, a gente individualiza esse atendimento, praticando tudo que a gente precisa nesse momento da vida dela, de forma única, especialmente para ela, atendendo às necessidades dela, não de mais uma gestante. A gente sabe que tem alguns partos, tem alguns modelos de partos, né? Aí que o mundo da gestante proporciona a mulher grávida. E qual que é o modelo de parto da BMS Care em si? É o parto humanista, né? É o parto humanista holístico que visa, que olha para a mulher como um todo, né? Tá. Que entende que essa gestante, ela não é só um corpo que está carregando um bebê. É um corpo que tem uma mente, que tem um sentimento, que carrega um bebê. É um ser humano, né? Por isso que é esse olhar humanista, a gente entende, e holístico, porque a gente entende o todo dela. Por isso que na BMS Care nós temos esse atendimento holístico, que eu falo que atende a questão psicológica dessa mulher, a questão nutricional dessa mulher, não só aquele momento da gestação, não só a parte obstétrica em si, né? A gente olha o todo. Então aqui a gente oferece práticas integrativas complementares que dão suporte para toda essa parte, toda a mulher como um todo. Eu acredito que ainda há muito que crescer nessa área aí do parto humanizado. Quando a gente fala de parto humanizado, o que eu pensava? É aquela mulher que ia ficar gritando, gemendo de dor, ai meu Deus, e aquela força, aquela agonia toda. E aí eu venho acompanhando mais de perto essa questão e não é bem assim, gente, né? Você falou aí do acompanhamento e do olhar que o parto humanista tem com a grávida. A forma, né? A forma de atendimento. Dentro do acompanhamento do parto, da gestação, nós temos 3 modelos. Sim. E dentro do hospital, eles praticam um modelo tecnocrático que olha para a mulher como uma máquina dividida em pedaços. Então eles não olham para a questão emocional, que aquela mulher teve uma questão emocional, que de repente muitas mulheres a gente sabe que estão ali, não tem um parceiro, não tem um companheiro, então ela tem uma questão emocional junto com aquele estado que ela apresenta ali, que precisa ser levada em consideração. Então, dentro dos hospitais, existe agora, né, uma conscientização de mudar isso, em mudar esse olhar dentro dos hospitais. Só que os profissionais que atuam ali é que precisam ser mudados, não é só a intenção de mudar. E muitas vezes isso não acontece. O profissional continua trabalhando num hospital que se diz humanizado e ele que faz o atendimento, que tem o contato com a gestante, não tem esse olhar. Então,
não justifica só falar que o ambiente é um hospital humanizado, não é bem assim. Tem que dar muita sorte de realmente pegar um profissional que tem esse olhar humanista, esse olhar Que é raro. É raro porque a formação da maioria dos médicos, dos profissionais, é visando esse modelo tecnocrático que é olhando a pessoa máquina, dividida em partes. Por exemplo, quando você tá, eu vou falar da minha gestação, como que eu fui acompanhada nas 2 gestações, né? Eu era acompanhada, eu chegava no consultório do meu médico, maravilhoso, os 2 foram maravilhosos, né? A enfermeira que fica lá dentro, ela faz o quê? Ela faz um papel só de preparar a sala e o ambiente, né? Nós estamos falando de uma modalidade hoje aqui de um acompanhamento bem específico para essa grávida. E aí esse formato que você falou que é máquina, você chega no consultório do médico, ele vai lá, vai medir, vai pesar você, vai medir seu larguinho, vai fazer lá todo o teste que tem que fazer, que é uma coisa bem rápida e prática, né? Sai um, entra outro. Qual é a próxima paciente? E a questão desse formato mais humanista, que eu acredito que tem que crescer muito ainda, aqui em específico no Brasil, que é onde a gente vive, é levar esse olhar para a mulher, porque eu acredito que as mulheres ainda não têm essa noção do quanto é importante você ter esse acompanhamento, né? Tem mulheres que nós tivemos algumas experiências, eu acompanho a BMS Care bem de perto, gente, é um trabalho incrível, depois ela vai falar sobre a equipe dela. Tem mulheres que não sabem. Ela está acostumada com aquele pré-natal, máquina, próximo, aquele levanta a gestante toda e vai lá 15 minutinhos de atendimento e tal. Então quando você fala assim, você vai ter um acompanhamento com uma enfermeira obstetra, vai ter... Enfermeira obstetra? Isso. Vai ter acompanhamento com a doula, que depois a gente vai falar da equipe que a BMS Care tem. Então eu acredito que tem muito que levar essas informações e como é importante levar essas informações. Eu acompanhei você num treinamento, agora esse tempo, a semana passada, Sim. E eu percebi como as mulheres chegavam nesse ambiente de parto, que é como que fala o nome do... Não sei falar. Uma casa de parto. Uma casa de parto. E aí eu bati o papo com uma gravidinha e ela teve uma experiência de um pré-natal como eu tive, e ela contou um pouquinho da experiência dela do parto humanizado, que é ali o mal do pré-natal, do acompanhamento, o marido acompanhando. Você, marido, precisa participar. Não basta só engravidar, tem que ser participativo. E como falta informação ainda nessa área do parto humanizado. E aí, como que você leva essa informação para a mulher? Então, é complicado ainda, muitas mulheres não sabem. Essa questão do acompanhamento humanizado, ele já é diferente no modo como a gente já se expressa em relação a ele, né? Não necessariamente a gente fala que é um pré-natal. Um pré-natal, quando a gente fala dessa forma, parece uma coisa mecanizada, né? Eu tenho aquela consulta de pré-natal, eu sei que vai durar 15 minutos e acabou. Não, aqui não são 15 minutos. Um pré-natal, um acompanhamento da gestação da mulher que fazemos aqui, ele vai de 2 a 2 horas e meia. Então é onde a gente consegue passar muita informação. E não é só para a mãe que está gestando, não é só para a gestante. A família é convidada a participar. A família, a família que eu digo, não é só ela, o filho e o marido, é a avó, o avô, se quiser vir. O nosso espaço está aberto para a família, para acolher todos que estão ali envolvidos naquela situação da mulher. E falando dessa questão de como as mulheres não sabem o que é esse acompanhamento, a gente teve recentemente uma gestante que eu contatei e falei: como que você vai fazer seu acompanhamento? Que legal, você está gestante e tal. E ela falou: não vou fazer acompanhamento, eu não fiz da minha primeira filha e eu não vou fazer acompanhamento. Gente, acompanhamento toda gestante faz, tendo ou não plano de saúde, toda gestante faz. Se você for paciente SUS, o teu posto de saúde vai entrar em contato com você, seja no telefone ou
um assistente social que vai na tua casa, o assistente de saúde ele vai na sua casa te procurar, ele vai te resgatar para você fazer o acompanhamento, né? E é isso, esse acompanhamento realmente é diferenciado e eu faço questão de abordar, a forma com que é abordada seja já diferente no início. Então eu falo muito de acompanhamento, que ele vai do início da gestação até o momento que ela positivou e muitas vezes até antes desse positivo, porque ela vem se preparar para engravidar e depois ela engravida. Então, é um planejamento que ela faz. E esse planejamento ela pode fazer com você também na clínica? Com certeza. Olha que legal. O interessante, assim, as mulheres, elas cuidam bastante da saúde, né? E quando a gente tem essa proximidade, já desde o início, a diferença que esse cuidado que nós tivemos do início, antes dela começar a gestar, antes dessa gravidez, faz toda a diferença. Porque ela já vem se preparando para aquele momento, ela já entende muita coisa daquele início, daquele meio de gestação, e a gente só vai dando assim, a gente vai moldando a necessidade real dela, vai auxiliando, né? Vai ajudando ela nessa caminhada. E eu costumo dizer, eu me torno amiga dessa mulher. E eu me torno o que ela precisa. Que cria um relacionamento, cria um laço, né? Entre você e a paciente amiga, né? Que acaba se tornando. Ah, com certeza. E acompanhando um ser humaninho crescendo, se desenvolvendo. A gente palpa o bebê na barriga da mãe, ouve o coraçãozinho batendo, conversa, o bebê. Quando a gente tem aquele encontro, o bebê conhece a gente. É incrível, ele já sabe que ele está com a enfermeira dele ali. E a gente leva esse acompanhamento até 45 dias após o nascimento. Olha que legal. Então a gente cria de fato um vínculo com aquela família, né? Vamos lá, é que eu vou entrar num assunto que não estava na nossa pauta. A BMS Care, ela faz todo o acompanhamento desde do planejamento dessa grávida e o pós também. E, inclusive, que eu vou falar aqui, a BMS Care tem um cuidado com a amamentação com essa mãezinha também, durante a gestação e pós a gestação. E isso é muito legal. Então, quando a gente fala de contratar uma pessoa, uma enfermeira, uma equipe para um parto humanizado, você está levando, você está oferecendo eu já sei os benefícios, mas eu quero que você fale. Os benefícios, já foram falados vários benefícios aqui para uma mãezinha que vai ter um bebê, né? Da importância do cuidado, do diferencial, né? Que ela não vai ser só uma máquina chegando no consultório, 15 minutos, olha, pesa, mede a barriga, mediu a cabeça do bebê, mediu no seu... Não, ela vai ser cuidada, ela vai ser amparada, né? Então, mas quais outros benefícios que você fala assim, esse aqui eu não posso deixar de falar, porque esse aqui é o X da questão de uma mulher grávida? É o protagonismo dela nesse momento. Quando ela tem conhecimento de tudo que vai acontecer naquele momento, ela se torna protagonista da própria história. Então eu costumo dizer que a gente ajuda as famílias, as mulheres a escreverem a história de parto delas. E a gente consegue passar informações o suficiente para na hora do momento do parir ela saber o que ela faz. Lógico que toda mulher, ela já tem instintivamente, e eu incentivo isso em todas as pacientes que eu atendo, a se ouvirem, né? Porque o instinto, ele é algo dado por Deus para nós, para conseguir passar por aquela situação. E muitas mulheres não ouvem esse instinto justamente porque não tiveram um acompanhamento adequado. Porque é o que a gente estava falando, uma consulta de 15 minutos, não se fala sobre isso, sobre instinto. Não, ele vai fazer o básico, gente. Como foi essa semana? O que você comeu? É um geralzão ali que ele faz, dá uma geral e fila que... Tá tudo bem, bebê fila tá que bem, anda. tá bem, fila que anda, próximo. Fila que anda. Então aqui a gente dá esse respaldo para ela entender o corpo dela, a fisiologia do corpo dela e se tornar a escritora, a protagonista dessa história linda. A vivência, que é né, o nascimento. E além desse protagonismo, a gente traz também o respeito,
a gente promove o respeito desse casal, dessa mãe, desse bebê, dessa família. Porque hoje a gente tem já estudos aí publicados falando sobre os traumas do nascimento e que eles impactam de forma importante na vida de todas as pessoas. Então, como que você nasceu? Faz uma introspecção. Você que faz, aliás, todos deveriam fazer terapia, né? Mas você que faz a terapia, conversa com a sua psicóloga sobre como você nasceu. E isso é tão sério. Eu tenho um treinamento que chama 7 Ciclos da Vida. E o 7 Ciclos da Vida, a gente trabalha desde a concepção, olha como é sério, a forma que você foi gerado, a gestação, nascimento, primeira infância, aí vem a adolescência, vai fazer... Então, assim, quando eu entendi isso, eu falei assim, por que a Sueli Marchelli hoje se comporta desse jeito? Eu fui cavar o meu arquivo da infância para entender. Então, a forma que você é recebido no mundo faz toda a diferença. E a forma que essa gestante vai acompanhar toda a gravidez vai fazer toda a diferença no futuro do filho ou da filha, dessa criança. Da geração, da próxima geração. Ela vai perpetuar o resto da vida. Então, se você já tem esse cuidado, se você já tem esse olhar de cuidar com essa grávida, com certeza a gente vai estar gerando aí, tendo uma futura geração muito melhor, muito mais amável, com menos trauma, né? Porque a gestação, se ela não for bem cuidada, ela vai trazer consequências e vai trazer traumas para essa criança. É muito engraçado, né? Porque assim, ó, a criança nasce, a primeira coisa que ela vê, um flash de luz. Ela é arrancada. Ali. Aí já começa toda a manipulação. Exatamente. Uma injeção na coxa, um colírio no olho. E isso, gente, quando eu fui entender, eu falei, meu Deus, como faz sentido. A forma que você nasce é o que vai refletir nas suas atitudes futuramente. Então, você mãe, você pai, que deseja fazer um planejamento para familiar, é muito importante. Se você pode, se você tem condição. Eu não tenho condição. Entre em contato, procure saber, está ao seu alcance. Tudo aquilo que a gente gera dentro de nós, a gente vai conquistar. Então procure a BMS Care, uma clínica maravilhosa, que a gente está assim, sempre trabalhando, acompanhando de perto. Não vamos indicar quem a gente não conhece, né? Mas a Cláudia tem sido uma enfermeira maravilhosa, conceituada na região de Alphaville, e ela atua de uma forma muito acirrada na região de Alphaville mesmo, né, Cláudia? Sim. Às vezes as pessoas acham, Cláudia, que é fortunas e fortunas para você contratar uma empresa como a clínica da BMS Care, e não, é acessível. É bem acessível. Em vista do que vai trazer de benefício. Eu vejo assim, muitas mulheres aí saindo, indo para fora do país, fazer aquele enxoval de 15 mil reais, compra carrinho de 4 mil reais. Gente, o bebê, se você colocar ele numa gaveta, alimentar, cuidar com amor, carinho e respeito, ele vai sobreviver e muito bem. Não é o carrinho do maior preço, da melhor qualidade, o enxoval top master que vai fazer a diferença na vida desse bebê, não. O que vai fazer diferença na vida desse bebê é como ele foi recebido. E como ele foi cuidado na gestação. Como ele foi cuidado na gestação. É isso aí. Exatamente. Puxa, assim, foi muito gostoso esse bate-papo. E logo a gente vai ter mais informações da BMS Care, uma equipe maravilhosa. Cláudia, quando a gente contrata a equipe da BMS Care, quais são os profissionais que vêm junto aí nesse cuidado todo específico com a grávida? Eu sei que tem a enfermeira, mas você poderia falar como é que é composta essa equipe? Sim, depende do que essa gestante vai contratar, tá? Mas hoje nós temos a disponibilidade de alguns profissionais dentro dessa equipe, que são as enfermeiras obstetras, nós temos doula, nós temos consultoras de amamentação internacionais, que é chamadas consultoras IBLC, né? Tem aí um diferencial, é um assunto para uma outra conversa, mas nós temos a consultora também de amamentação,
Temos a ginecologista obstetra que dá esse suporte também em casos específicos, porque a gestação e o parto, nós enfermeiras obstetras podemos acompanhar sem a necessidade de um médico, mas existem casos específicos que exige a presença da obstetra, da médica, então nós temos também essa disponibilidade. Temos aí parcerias com pediatras. Hoje aqui na BMS Care não temos uma pediatra que atende fixo, mas temos parceria com pediatras também que pode atender aí você que já teve o seu bebezinho ou já tem até um filho mais velho e ainda passa, né? Acompanhamento. Pediatra, a gente consegue te direcionar quanto a isso também. Tá. Qual é o papel da doula? Que eu amo perguntar isso. Né? Porque é importante, porque a gente fala assim, mas o que é doula? A gente nem sabe o que é doula. Qual é o papel da doula? A doula é aquela profissional que ela se especializa para estar ali do lado daquela gestante. Segurar na mão, dar um apoio psicológico, dar uma palavra de incentivo, trabalho emocional. Exatamente, ela trabalha a questão emocional, ela dá esse suporte emocional. A doula, ela também tem conhecimento das práticas integrativas. Legal. Ela tem aptidão para estar colocando essas práticas ali durante esse cuidado com a gestante. E, na verdade, a doula é a primeira pessoa a ser contactada num momento de caminho para um parto, né? A hora que a mulher dá os primeiros sinais ali, que tá vindo, que tá chegando esse bebê, que são os pródromos, a primeira pessoa a ser contactada é a doula. Que a doula consegue, através do conhecimento que ela tem, passar as informações do estado dessa gestante pra gente e nós, no momento exato, sinalizado pela doula, a gente aparece. Olha que legal. A doula é aquela que você vai apertar a mão, que vai querer... Não, mentira, gente. Brincadeira. Mas a doula é a que vai segurar sua mão na hora do parto. Isso não é? A gente segura também. Segura, né? Mas a doula ela vai preparando o caminho. Exatamente. Ela vai preparando o caminho para as enfermeiras e depois os médicos também se precisar participam. Dentro do ambiente ali, nós fazemos acompanhamento de parto domiciliar, né? E é o que nós praticamos mais aqui. Fazemos acompanhamento no hospital, sim. Mas o que é mais praticado é o atendimento domiciliar. Então, dentro de um ambiente, do domicílio dessa mulher que ela está ali nesse processo de parir, a gente precisa delegar funções. Então, a enfermeira obstetra, nós trabalhamos em 3 profissionais atuando e 3 na retaguarda, porque a gente precisa ter um backup. Somos seres humanos. Uma equipe. É uma equipe. Prontidão pra... Exato, somos uma equipe e assim, somos seres humanos e coisas acontecem, né? Então a gente está preparado para substituir no caso de uma necessidade. Então são 3 atuando e cada uma tem o seu papel específico naquele momento. E a doula, ela fica voltada só para a mulher, porque, enfim, a gente prepara todo o ambiente. É muito legal. Existem ali um foco, uma enfermeira que fica com foco no bebê, a outra que fica no foco da mulher, a outra que prepara todo o material ali que for necessário. É uma equipe. É uma equipe. Muito então, legal. É isso, mas num todo, a doula, ela é o apoio emocional dessa mulher. É legal isso. Nós na BMS Care, nós temos a doula, mas eu deixo bem claro que a doula, quem escolhe é a gestante. Né? É a gestante. Ela precisa ter uma afinidade, justamente por conta dessa proximidade. E é muito importante essa gestante contactar uma doula bem no início da gestação. Bem no início mesmo. Vai acompanhando, se desenvolvendo. Exatamente, para criar esse vínculo, né? Um vínculo que fica pra vida. Fica mesmo. E depois o bebezinho ali cresce, conhece a doula. É uma coisa assim, que lindo, muito familiar. Eu costumo dizer que nós ali, nós somos mãe, irmã, vó, bisavó, o que a mulher desejar naquele momento, né? Porque a gente acolhe a todas as necessidades dela, é um cuidado muito especial. Ali, gente. Cláudia, tá chegando ao fim o nosso programa, mas eu amei estar aqui gravando. Nós estamos gravando aqui
na clínica, gente, da BMS Care. Eu fiz questão de gravar aqui o programa para você sentir esse ambiente um pouquinho aí na sua casa, aonde você estiver. E isso é maravilhoso. Obrigada por abrir as portas da BMS Care para o programa Mulher Mais Mulheres. Eu já agradeço você por abrir as portas mais uma vez e que a BMS Care venha crescer e florescer e levar essa mensagem do parto humanizado para mais e mais e mais mulheres, que é isso que nós estamos precisando, de bons partos, de crianças que nasçam aí com muito amor, porque quanto mais amor envolvido numa gestação, pode ter certeza que essa pessoa lá no futuro, quando ele for mais maduro, ela vai ser muito melhor do que um parto traumatizado. Isso é comprovado cientificamente que traz consequências futuras um parto bem preparado ou não preparado. Então, que tal preparar esse parto para ter um bom momento e uma boa hora? Cláudia, muito obrigada. Obrigada, Sueli. Por você participar do nosso programa. Primeiro programa do ano de muitos. Vocês vão enjoar de ver ela aqui. E, aliás, sigam lá o nosso canal Mulher Mais Mulheres no canal do YouTube. Estamos crescendo. Vai lá, se inscreva, compartilhe as nossas entrevistas. Vai ter várias coisas lá de legal, várias novidades para você estar compartilhando aí, não só para mulheres, para homens, mulheres, enfim. Brigadão, e como eu sempre falo, gratidão mundão, que Deus blinde a sua casa, que Deus blinde os seus negócios, que Deus blinde a sua família, e até sábado que vem, porque sábado que vem tem mais gente linda aqui no programa Mulher Mais Mulheres. Fiquem com Deus.